Olá, vamos falar um pouquinho sobre a puberdade, sobre o que acontece quando acontece essa mudança, essa transformação no corpo do jovem. Pois é, uma época em que tudo muda. E nós vimos já em alguns capítulos que a adolescência é uma fase de mudança intensa, que conduzirá a criança até a fase adulta. Aprendemos bastante sobre as mudanças físicas pelas quais os meninos e meninas passam nessa fase, principalmente aquelas causadas pelo amadurecimento do sistema genital. Mas será que é só esse amadurecimento que acontece? Não, nós temos aí também o acompanhamento de mudanças físicas e mentais também. A cabeça muda um bocado. Acompanhando as mudanças físicas, ocorrem também as alterações na mente e na vida social do jovem. Ele começa a estabelecer grupos de amigos, assumir responsabilidades e construir seus valores pessoais. O abandono gradual da infância é acompanhado de uma aproximação maior com o mundo dos adultos. As descobertas e novidades podem ser bastante positivas, mas muitas vezes assustam o adulto em formação. Está se formando, está criando uma consciência e uma opinião das coisas. Isso pode assustar muito os jovens. As descobertas e novidades podem ser bastante positivas. São muitas vezes assustadoras no adulto em formação. Sua identidade é construída em meio a incertezas e dúvidas. E isso pode angustiar o adolescente. E angustia, né, gente? Muitos adolescentes desenvolvem alguns tipos de solidão, se afasta de todo mundo porque não se aceita, não aceita a transformação do corpo. Outro, a mente, as meninas ou os meninos começam a se achar gordo ou magro demais. E essa mudança e essa concepção do seu eu vai mexer muito com esse jovem. A falta de informação durante a descoberta da sexualidade pode trazer problemas para o adolescente, como uma gravidez inesperada e indesejada, ou até mesmo uma doença sexualmente transmissível. Por esse motivo, é necessário que ela tenha consciência de como poder exercer sua sexualidade com cuidado e segurança. Então, o jovem com essa transformação dos hormônios, ele se volta muito para o lado da sexualidade, mas ele não tem ainda o amadurecimento necessário para assumir as consequências de uma sexualidade ou o uso dessa sexualidade sem o amadurecimento e pode aí causar alguns problemas sérios para o resto da vida desse jovem. Não é só o corpo da criança que se transforma com a chegada da adolescência. Talvez seja a mente a parte que mais sofre a modificação, pois nessa fase ela passa a trabalhar mais rápido e em maior intensidade, permitindo ao adolescente redefinir. Ele redefine sua forma de lidar com o mundo. Capacidade de criticar e discordar das coisas também se desenvolve nessa fase. O jovem não aceita mais a realidade como ela é e considera várias possibilidades em tudo o que pensa. A sobrecarga de informações pode deixá-lo irritado ou confuso, assim como fazê-lo mudar rapidamente de ideia sobre algum assunto. O adolescente busca se tornar independente de sua família, tanto financeiramente quanto emocionalmente. É muito comum que ele demonstre desinteresse por atividades familiares e incômodo em expressar afeto. O desenvolvimento de um modo próprio de pensar é também certa resistência a seguir regras. Podem criar conflitos com a família. Nesse momento, seus amigos tornam-se os principais referências, preferindo o adolescente conversar com eles a conversar com a família. Os grupos de amigos tornam-se os principais guias dos adolescentes. Gostos musicais, modos de falar, vestimenta, locais para encontros, tudo isso é compartilhado dentro do grupo. Muitas vezes, os adolescentes também sentem que pertencem a grupos maiores, formados por pessoas que possuem interesses em comum, as chamadas tribos. Alguns exemplos de tribos são os surfistas, os nerds,
os que gostam de estudar, os que gostam de surfar. Os emos, que gostam de ouvir música do estilo emocore. Gente, nem sei se eu falei essa palavra certa. Emocore. Emocore. E os atacos, fãs de cultura japonesa, que hoje é uma verdadeira febre, aqueles meninos meio andrógenos, né? Eles não têm uma definição muito grande, cabelo com outra cor, um estilo bem diferenciado e que muitos jovens gostam. Então, uma puberdade precoce pode desenvolver no menino, o corpo tende a ficar com formas masculinas, com ombros mais largos, crescimento do esqueleto. O primeiro sinal é o aumento do testículo, crescimento de pés e mãos e músculo em maior velocidade, desenvolvimento de características sexuais como pelos pubianos. Os últimos sinais dessa transformação: primeira ejaculação, mudanças na voz, que é a oscilação de voz nos meninos, aparecimento de pelos no rosto e crescimento do pênis. Então, esse pênis vai aumentar de tamanho, esse menino vai começar a se interessar cada vez mais por meninas e existe uma mudança. A gente está falando aqui generalizando como acontece a puberdade, mas cada pessoa é única e às vezes o que acontece com um não acontece com o outro, e às vezes é justamente isso, ou uma menstruação mais tardia, ou um interesse, os meninos ainda gostam de estar empinando pipa, jogando um PlayStation, uma brincadeira com os colegas, do que estar mais interessado por meninas. Por quê? Porque o menino às vezes tende a amadurecer mais tarde. Então, tudo isso, cada um vai responder de um jeito, não vai ser igual para todos, não é verdade? Então, é preciso que se tenha esse entendimento. A gente vai ter essas características maiores ou menores. As meninas começam a crescer o seio, crescimento do esqueleto, formas no corpo das meninas, aumento do quadril, definição da cintura. Primeira menstruação, crescimento de pés e mãos e músculos ficam por último. E uma maior velocidade no crescimento, nessa mudança, né? Nessa vida do jovem, dos 12, 13 anos até os 18, 19. Vai ser diferente para cada um, a forma de pensar e a forma de agir, porque cada ser é único. Mas, no geral, é isso que acontece na puberdade. A gente está vendo esse capítulo agora sobre crescimento, sobre mudança desse corpo, dessa mente, e qualquer dúvida é só entrar em contato pelo WhatsApp ou por aqui pela plataforma. Até a próxima!